Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, queremos te glorificar, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui na tua casa, para podermos, ó Pai, louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, venha, Senhor, de conta em cada coração, Senhor, aqui presente, aquele que está também, Senhor, online, Senhor, adorando o Senhor, através, Senhor, das nossas petições. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada adorador, ó Pai, e que possamos, ó Pai, oferecer o melhor para Ti. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, mas antes medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de guardar segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós sabemos de que estamos num momento que, muitas das vezes, a prioridade da palavra de Deus, às vezes, entra no esquecimento. E quando a palavra de Deus fala que nós não devemos deixar este livro, porque esse livro é o nosso manual, é ele que nos dá estabilidade de vida espiritual, é ele que faz com que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus no nosso dia a dia, porque sabemos que os dias são maus, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, e só meditando, memorizando na palavra do Senhor, é que nós teremos fé suficiente para podermos vencer esses dias maus. E quando nós fazemos isso, nós andamos no sobrenatural de Deus. E quando nós meditamos, refletimos, colocamos em prática, isso acaba agradando o coração de Deus. Precisamos disso, queridos. Precisamos estar cada vez mais nos alimentando da palavra de Deus. Esse momento de pandemia, muitas vezes a Bíblia fica no esquecimento. Não deixe de meditar, não deixe de memorizar a palavra do Senhor, porque ela é nossa bússola, ela é o que nos dá cada vez mais essa oportunidade de podermos prosseguir firme, porque nós sabemos de que Deus ele tem preparado algo extraordinário para cada um de nós. Então é necessário que nós possamos, a cada dia, deixar que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Lembra daquele seu devocional de manhã cedo? Não deixe de fazer, não deixe de refletir, de priorizar as coisas de Deus, porque as demais coisas Ele nos acrescenta mesmo, mas que possamos sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar a adorar. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, espero-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou conseguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,
tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou conseguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Você em casa, canta de novo. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluias. Aleluia, Jesus. Olha só, quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, oh, aleluia, glória a Deus. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Que
você vai ouvir agora é a palavra do nosso Deus que vai falar profundamente com você. Eu gostaria que você estiver em casa aí, pare tudo agora, peça para ninguém tirar a sua atenção, peça para ninguém conversar com você, não pegue o seu celular para fazer outra coisa, a não ser para assistir esta mensagem. Bem, preste bem atenção. No tema dessa noite, eu gostaria de refletir com vocês com o tema Os Pequenos Cristos. Muitos pensam que a história da igreja, meus queridos, começa com Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, ela começa em Abraão. Quando Deus chamou Abraão, lhe fazendo uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Depois que Deus disse que Israel seria o seu povo, o Senhor Deus começou a interagir com aquela nação de diversas formas. E uma das formas que ele mais usou, ou talvez tenha sido a mais marcante, era através do envio dos profetas. E quem era o profeta? O profeta era uma pessoa que vivia uma vida diferenciada, uma vida realmente que agradava o Senhor. O profeta era um homem que vivia consagrado a Deus. O profeta era um homem que vivia todos os dias da sua vida lutando e afastando-se do pecado, de sorte que ele encontrava tanta graça diante dos olhos do Senhor, que o Senhor o escolhia para ser um instrumento nas mãos dele. O Senhor escolhia aquele homem denominado profeta para ser a voz de Deus na terra. Que responsabilidade linda esta! E a história segue o seu curso e chega aos dias de João Batista, que é considerado o último dos profetas. João Batista começa pregando no deserto da Judéia e batizando as pessoas ali no Rio Jordão, as pessoas que se convertiam, querendo abandonar as suas vidas erradas. A Judéia, a Galileia, aquela região, as pessoas viviam muito errado, viviam uma vida tortuosa, muitos viviam completamente longe do Senhor, até porque até esse momento da história havia um silêncio profético. Há muito tempo eles não ouviam Deus falando através de um profeta, e isso se rompeu em João Batista. Quando João Batista começa pregando no deserto, as pessoas começam a sentir que aquela mensagem é uma mensagem diferente, literalmente vinda do céu, e começa a sentir-se aquela convicção de que estavam errados. Só quem pode proporcionar isso é a palavra de Deus. Não é a bela pregação, não é o belo orador, o pastor, o missionário, seja lá quem for. Somente quem pode proporcionar esta convicção de que estamos errados é a palavra do Senhor. E as pessoas assim sentiram-se erradas diante de Deus e perguntavam a João: então o que vamos fazer agora? João dizia: arrependam-se do pecado de vocês, sejam batizados e Deus perdoará o pecado de vocês. Então as pessoas começavam a se batizar, a serem batizadas ali por João. Depois, João é preso e sentenciado à morte por decapitação, ele foi decapitado. E depois disso, os discípulos de João seguiram Jesus. Mas antes de morrer, João disse para os seus discípulos que Jesus era o caminho. Ele disse para os discípulos que Jesus era a pessoa que eles deveriam seguir. E eles não mediram esforços, eles literalmente passaram a ser seguidores de Jesus. Os discípulos começaram a seguir Jesus e Jesus foi ganhando cada vez mais adeptos, de sorte que ele ficou com tantos discípulos que ele chamou 12 para treinar. Ele viu que tinha muita gente e que ele precisava de 12 mais próximos dele. Então, o Senhor Jesus se aproximou desses discípulos e começou a ensinar para eles o que eles deveriam fazer quando ele, Jesus, não tivesse presente. E chegou a hora dos discípulos dele colocar tudo em prática. Jesus também foi preso, Jesus também foi sentenciado. Diferente da decapitação de João Batista, Jesus foi crucificado. Uma morte cruel que existia na Jerusalém do primeiro século. Uma pessoa era sentenciada à morte para ser pendurado numa cruz e morrer na presença de todos. Só que talvez isso ainda não era o pior de tudo.
Esse era o ápice da sentença. A pessoa precisava carregar a própria cruz e sair pela cidade até o local da sua crucificação, com pessoas xingando, jogando pedra, jogando ovo podre, jogando frutas podres, e falando cada coisa horrível para aquela pessoa. Era uma vergonha para aquele que iria morrer, mas era também uma vergonha para os seus familiares. E assim o meu Senhor e o seu Senhor morreu em Jerusalém, em meu lugar e no seu lugar. Ele passou por toda essa humilhação. Mas os discípulos de Jesus, ao dar continuidade ao ministério da palavra através do evangelismo pessoal, eles não encontraram vida fácil, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, preste bem atenção. Eles não encontraram vida fácil. Por quê? Porque logo eclodiu em Jerusalém a perseguição. E os primeiros a perseguirem os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram os judeus. Os seus próprios irmãos, os judeus. Depois, os que começaram a perseguir Jesus, depois dos judeus, vem o sistema religioso. Olha só, era como se a igreja da época estivesse perseguindo os religiosos. É porque eles estavam entendendo naquele momento da história que aquele grupo de seguidores de Jesus era uma ameaça para a religião. E os religiosos começaram a perseguir os discípulos de Jesus. Mas não só os religiosos, os políticos da época também. Na época não tinha vereador, não tinha essa nomenclatura que temos hoje, mas o sistema político de Jerusalém, de Roma, de todo aquele momento ali da história, começou a perseguir os discípulos de Jesus. E, por último, quem muito perseguiu os discípulos de Jesus foi o próprio Satanás, que tentou de todas as formas impedir o avanço da igreja de Jesus. Só que Jesus disse que a porta, a igreja, era uma pedra. E ele disse, olha, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, sobre a qual as portas do inferno jamais prevalecerá. E foi exatamente por isso, por causa dessa promessa de Jesus, que o Satanás, os próprios judeus, os romanos e todos que perseguiram a igreja não conseguiram prevalecer contra ela. E com tudo isso, os cristãos viviam acuados, os cristãos viviam pregando às escondidas, tendo que fugir o tempo todo do perigo iminente da morte. Mas, mesmo assim, a igreja de Cristo avançou, de sorte que até presos, eles falavam do amor de Deus, e vidas eram libertas, mesmo estando encarceradas. Vidas eram libertas, mesmo estando presos. Até que brutalmente aconteceu o primeiro assassinato depois de Jesus, que foi de um diácono chamado Estevão. Nosso querido e amado irmão Estevão foi martirizado em praça pública, o que nós chamaríamos hoje de linchamento. Foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas inocentes, pais e mães de família, filhos, pegaram pedras, religiosos, e mataram na praça pública o nosso diácono Estevão. E o que aconteceu depois disso, depois da morte de Estevão? Aconteceu que houve uma avalanche de perseguição. E os apóstolos, com todos os novos discípulos de Jesus, tiveram que se espalhar correndo para as cidades próximas a Jerusalém. E aí acontece o que eu vou narrar para você aqui no livro de Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19. Eu vou explanando esse texto para que você possa entender o que é que aconteceu depois disso tudo que eu narrei agora. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Meus queridos irmãos, aqueles irmãos que saíram correndo de Jerusalém, eles foram para estes lugares.
Eles foram para a Fenícia, foram para Chipre e pararam lá em Antioquia. Só que lá eles começaram a anunciar a mensagem do Senhor. Talvez se fosse eu e você nos nossos dias, a gente sairia daqui de Vila Velha fugindo para a Bahia, fugindo para Minas Gerais, fugindo para o Rio de Janeiro e ficasse escondido lá, para que ninguém nos encontrasse. Os discípulos de Jesus não fizeram isso. Eles fugiram. Mas onde eles chegaram, onde eles encontraram refúgio, eles pregaram novamente o evangelho de Jesus. E nesse primeiro momento, eles pregaram apenas para os judeus. No versículo 20 diz: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. No versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Amados, talvez quando eles tiveram de correr, eles imaginaram que era o fim da proposta que Jesus tinha deixado para eles. Talvez eles imaginaram que seria o fim da igreja que estava começando. Talvez eles imaginaram que era o fim da vida deles, que os romanos encontrariam eles e os matariam. Porque eles deixaram as casas, eles deixaram os parentes, eles deixaram os bens, tudo ficou para trás. Mas olha só, preste atenção. Quando a gente vai se mudar de uma casa para outra, primeiro a gente vai no bairro, a gente procura a casa nova, a gente acerta com o dono da casa, prepara a mudança e leva. Agora imagine você, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, se neste exato momento que eu estou pregando aqui, eu tivesse que sair desesperado junto com vocês que estão aqui assistindo esse culto. Se a perseguição contra os cristãos chegasse aqui agora sobre nós teríamos que largar tudo aqui e sair correndo, sem pegar roupa, sem pegar móvel, sem pegar nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos, quem estava na rua, teve que correr da rua mesmo. Quem estava em casa, pegou ali uma trouxa de roupa e fugiu, sumiu no mundo. E foram parar lá em Cirene, na Fenícia e na Antioquia, e lá começaram a pregar. E algo interessante é que o texto diz aqui, meus queridos, que a mão do Senhor estava com eles. E muitas daquelas pessoas, agora também os gregos, os irmãos desceram para Antioquia e começou a pregar para os gregos, eles começaram a se converter. Meus irmãos, eu fico chocado quando eu leio esta palavra, porque eu não sei se nos nossos dias nós teríamos a mesma coragem. Eu não sei se nos nossos dias a gente correria para outras cidades e quando chegasse lá, pregássemos o evangelho. Ou ficaríamos com medo de ser morto por causa do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, preste bem atenção no que esta palavra quer dizer para você. No versículo 22, ele diz assim, Lucas narrando: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Olha que coisa linda. Notícias deste fato chegaram na igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé até Antioquia. Os irmãos que conseguiram ficar na igreja em Jerusalém ficou sabendo do que estava acontecendo com esses discípulos lá na Fenícia, lá em Chipre e lá em Antioquia. E quando eles ficaram sabendo que as pessoas estavam se convertendo, eles ficaram maravilhados, chamaram Barnabé e falaram: Barnabé, vai lá dar um apoio, porque a obra do Senhor está progredindo naquele lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Pegaram Barnabé, arrumaram Barnabé e mandaram Barnabé ir para lá. Quando Barnabé chegou no versículo 23, ali chegando e vendo a graça de Deus, Barnabé ficou alegre e os animou ainda mais a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Louvado seja Deus. Lucas
dar um maravilhoso testemunho aqui do que aconteceu, do cenário que Barnabé encontrou. Quando Barnabé chegou lá, talvez imaginando que veria uma igreja escondida, abatida, ele viu as pessoas louvando o nome do Senhor, novos convertidos, emocionados pelo que Deus estava fazendo. Barnabé encheu o coração de alegria e continuou dizendo: é isso aí, meus irmãos, fica firme na fé, não tem problema não se eles nos perseguirem, vida nós teremos eterna com o Senhor. E começou ali a fortalecer a fé daquelas pessoas. O que chama a minha atenção nesse texto é que em seguida, Lucas falou uma coisa linda do Barnabé, que precisamos nós também encontrarmos esse testemunho aqui no meio que nós vivemos, na Ilha das Flores, ou onde quer que nós estejamos. Olha o que Lucas disse, no versículo 24, ele diz: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor ali. Meus irmãos, o Lucas que está narrando isso aqui está dizendo que o nosso irmão Barnabé era um homem bom, era um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ninguém pode falar diferente de você. Se ao invés de dizer que você é uma pessoa boa, é um excelente cristão, é um excelente vizinho, que você é uma pessoa de fé, que você é cheio do Espírito Santo de Deus, se alguém disser ao contrário disso de você, você ainda não é convertido. Se as pessoas estão dizendo, ou se você ouve dizer que dizem de você totalmente o contrário, que você não é crente coisa nenhuma, que você é todo errado, que você é toda errada, que você xinga, que você faz coisas escondidas, meu irmão, então você precisa ainda se converter. Um testemunho que todos precisam ter ao seu favor é que ver que você tem sido realmente transformado pelo poder de Deus, como Barnabé era. Uma pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor, que chegou ali para ajudar aquelas pessoas e ajudou. Deu tanto ânimo que o finalzinho do versículo 24 diz: e muitas pessoas foram ali acrescentadas ao Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus. Aí, depois disso tudo, o que é que aconteceu? Olha o versículo 25 e 26. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Preste atenção. Barnabé foi até Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha só que coisa linda. Preste atenção no cenário que nós vimos. Barnabé chegou naquele lugar em Antioquia, encontrou uma igreja lá vibrante e ficou alegre. Ficou tão maravilhado que ele incentivou as pessoas a continuarem firmes. E o que é que ele fez? Ele disse: eu vou lá em Tarso, eu vou procurar Paulo, porque Paulo precisa saber o que está acontecendo neste lugar. E então ele correu para Tarso. Tarso era a cidade que Paulo era. Paulo era desse lugar, ele nasceu em Tarso. Então, eles ainda chamavam ele até de Saulo ainda. Ele encontrando Saulo, ou Paulo que seja, ele disse: Saulo, você precisa comigo ir em Antioquia e ver o que o Senhor tem feito naquele lugar com aquelas pessoas. E Saulo foi. E quando Saulo chegou lá, o que é que eles fizeram? Eles discipularam aquela igreja. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo aqui? As pessoas se converteram. E agora elas precisavam de se firmar na caminhada. O Barnabé incentivou eles a permanecerem firmes, mas junto com Saulo de Tarso, eles discipularam aquela igreja. No versículo aqui, 25, 26, ele diz que ele ficou lá durante um ano inteiro, os dois ficaram. E neste um ano inteiro, Saulo e Barnabé edificou e cuidou daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência,
vem o tema da mensagem dessa noite. No final do versículo 26, está aqui a informação para você que não sabia. Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. E o que é que significa cristão? Que é o tema da mensagem dessa noite. O tema da mensagem dessa noite é os pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos. Meu irmão, quando alguém pergunta para você, qual a sua religião? E você diz assim, eu sou evangélico. Ou você responde, eu sou um cristão. Você, ao dizer isso, está dizendo em outras palavras para a pessoa, olha, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um imitador de Jesus. Isso é ser pequeno Cristo. E foi em Antioquia que a primeira vez chamaram eles de cristãos. No primeiro momento, quando chamaram os cristãos de cristãos, os seguidores de Jesus de cristãos, no primeiro momento foi em um sentido de zombaria. Quem não era da igreja. Por quê? Porque seguir a Cristo para a religião da época era uma blasfêmia. O que eles entendiam era a lei de Moisés. E eles queriam que as pessoas ficassem presas naquele sistema religioso deles. Eles negavam a proposta de Jesus. Então, seguir Jesus, ou quem segue Jesus agora, são pequenos cristos, são cristãos. Era no pejorativo. Só que a igreja gostou. A igreja disse, não, sim, nós somos pequenos cristos, sim. Nós somos seguidores de Jesus, sim. E então, a partir daí, eles passaram a ser conhecidos por cristãos. Muito bem. Seguindo a história, lá no versículo 27, aconteceu algo importante também. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito, aqui o Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. E isso aconteceu durante o reinado de Cláudio. Preste atenção. É importante aqui fazer uma observação. Quem está narrando isso aqui, meus irmãos, é o Lucas. Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Quando Lucas está narrando isso aqui, isso aconteceu há mais ou menos, essa narrativa, no ano 65 do primeiro século. Este Cláudio aqui, que o Lucas está dizendo que aconteceu essa fome no período dele, ele reinou 13 anos, de 41 ao ano 54 do primeiro século. É exatamente neste período da história aí que aconteceu esta fome. Ágabo era um profeta do Senhor. E quando Ágabo profetizou dizendo, olha, sobrevirá uma grande fome sobre a Roma. Toda essa cidade, todo o Império Romano. E nesse período aí, gente, esta fome veio. O que Deus falou através de Ágabo se cumpriu. Meus queridos, neste período da história, a igreja passou aperto, mas a igreja se manteve unida. Este mesmo Cláudio, lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, você vai encontrar que ele baixou um decreto lá, na época, para que todos os judeus fossem expulsos de Roma, que eles saíssem de lá. Por quê? Porque ele, no dizer dele, os judeus criavam muito tumulto, porque os religiosos ficavam com aquela perseguição ali com os judeus, com os cristãos, e então ele expulsou os cristãos dali. Nesse inteirinho aí, o nosso irmão Áquila e a sua esposa Priscila fugiram de Roma. E quando eles fugiram de Roma, eles encontraram o nosso querido irmão Saulo. E quando eles encontraram Saulo, Saulo ficou trabalhando com eles, porque eles trabalhavam com tendas. E o Saulo também trabalhava com tendas. E assim
Saulo conhece Áquila e Priscila, por causa desse decreto que os dois fogem. Veja como a história vai se alinhando e os servos do Senhor vão se encontrando para que o propósito de Deus continue a se encaixar. Muito bem, nesse período que veio esta fome, que o profeta Ágabo profetizou, aí veja o que acontece no versículo 29. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Você entendeu? Você percebeu o que está acontecendo aqui? Quando a fome chegou, a igreja se viu apertada. Por quê? Presta atenção. Os discípulos e a maioria dos cristãos saíram fugidos, corridos de casa. A maioria não deu tempo de pegar nada. Então agora eles estão numa terra estrangeira, estão lá sem dinheiro, estão sem nada, alguns até sem trabalhar. Foi o que a igreja fez? Quando a fome sobreveio, eles se juntaram e repartiram entre si tudo que tinha. E eles pegaram, juntaram ofertas entre si e mandaram para os presbíteros ajudar na igreja. E quem levou esta oferta foi Barnabé e o Saulo. E aí, a gente parte para finalizar. E como os agora chamados cristãos se comportaram diante disso tudo? Eles se mantiveram firmes na fé. Não teve nada que abalou a igreja com todos os problemas que eu coloquei aqui para vocês. E o que nós aprendemos com a mensagem desta noite, com toda essa história. A primeira coisa que nós aprendemos, meus queridos, é que nós temos uma história. Veja, eu disse para vocês que o tema desta noite era os pequenos cristos. E com esta mensagem eu contei para você como que o seu nome cristão nasceu. Nós temos uma história. Nós não nascemos do acaso. Nascemos em meio ao sangue, em meio à perseguição, em meio à teimosia da igreja que não se rendia. Nascemos em meio à fidelidade ao Senhor Jesus. Meus queridos, a segunda coisa que nós aprendemos é que não há nenhuma adversidade que impeça o progresso da igreja. A pandemia veio. Aqui na nossa realidade, por exemplo, na Igreja Batista da Ilha das Flores, quando a pandemia chegou, nós estávamos descendo a marreta nas paredes da igreja, literalmente. Estávamos derrubando um templo pequeno para erguer um templo maior, mais confortável, para que nós possamos cultuar ao Senhor nosso Deus ali, com um pouco mais de conforto. A pandemia veio. Durante a pandemia, teve dias que teve chuvas torrenciais, que choveram muito aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que em nenhum dia da pandemia, por causa da pandemia, a obra da nossa igreja parou. Em nenhum dia que deu aquelas chuvas fortes, que muita gente não pôde ir trabalhar, que muita gente não pôde nem sair de casa, mesmo nestes dias, a obra da nossa igreja não parou. Em meio à pandemia, nós estávamos funcionando numa escola, e durante este tempo, a escola também parou, também fechou, e nenhum dia nós ficamos sem cultos ao vivo, para você louvar o nome do Senhor. Durante a pandemia, desde que a pandemia começou, eu, como seu pastor, não deixei você ficar um dia sem uma escola bíblica dominical. Porque o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou, e durante todo este tempo, Ele tem me feito aprender cada vez mais. As madrugadas varadas para aprender a mexer nos programas de edições, de gravações, de aprender a lidar
com algumas coisas relacionadas à internet, muita coisa eu não sabia de nada. E mesmo assim, o Senhor não deixou que ficássemos um dia sem escola bíblica, um dia sem o nosso devocional de oração e nenhum dia sem o nosso culto evangelístico aqui. Meus queridos, verdadeiramente não há nada que possa impedir o progresso da igreja de Jesus. A terceira coisa que nós aprendemos é que nós somos pequenos cristos onde estivermos. Você precisa ser o melhor funcionário da sua empresa. Por quê? Porque você é um pequeno Cristo. Você precisa ser o melhor aluno da sua faculdade. Por quê? Porque você é um pequeno Cristo. É sua obrigação ser um imitador de Jesus ali. Você precisa ser um dos melhores vizinhos para se lidar na sua comunidade. Por quê? Porque você é um pequeno Cristo, você é um imitador de Jesus. Você precisa ser uma das melhores pessoas para qualquer pessoa, de qualquer religião, lidar com você. Por quê? Porque você é um pequeno Cristo, você é um imitador de Jesus, você se parece com o Senhor. Portanto, tudo que você fizer, você tem que lembrar que você imita Jesus. Nós aprendemos também com esta mensagem que mesmo que estejamos separados fisicamente, como estamos durante a igreja, durante esta pandemia, tem irmãos que durante a pandemia eu só tenho falado por telefone, tem irmãos que eu nunca mais tive nenhum tipo de contato físico. Mas eu aprendo na mensagem desta noite que mesmo separados fisicamente, nós nos mantemos juntos, unidos. Aleluia! Porque a nossa igreja é uma igreja invisível. Nós não precisamos de templo para estarmos reunidos como igreja, porque o culto ao Senhor começa em nossa casa. Para aqueles que entendem que para ter culto precisa de igreja, estamos fritos então, porque a gente está sem templo. Mas aqueles que têm entendido que o culto começa em casa, desde quando começou a pandemia, tem culto na sua casa. Por exemplo, este aqui é o culto da Igreja Batista de Ilha das Flores, mas é o culto que acontece na garagem da nossa casa. Este culto aqui é um culto para motivar o seu aí, meu irmão. E a última coisa que eu aprendo com a mensagem dessa noite é que no mundo tão materialista como o nosso, nós precisamos olhar para trás e mais uma vez lembrar que o reino de Deus está acima de qualquer bem material que possa o mundo nos proporcionar. Meus irmãos, quando a pandemia passar, anote o que eu vou lhe dizer aí. Anote aí agora no caderno para depois você me contar se eu me enganei. Assim que a pandemia passar, a primeira coisa que vai acontecer é um monte de promoção. Exatamente como acontece depois do Natal e do Ano Novo. Se você quiser comprar eletrodoméstico ou qualquer coisa, celular, não compre durante as festas. Tenha paciência, espere passar o Natal. Depois do Natal vem aquele saldão, aquelas coisas todas, as coisas tudo cai. Não é isso que acontece? Depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Pais, pois é. Anote o que eu vou te dizer. Depois da pandemia, vai ter um monte de promoção. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai sair desesperado de casa para comprar. Porque vivemos numa sociedade extremamente materialista, que está preocupada sempre em ter, ter e ter. Mas com a mensagem desta noite, eu aprendo que nesse mundo materialista, eu preciso lembrar, olhar para trás e lembrar que não tem bem material neste mundo que esteja acima do reino de Deus. E então, eu finalizo esta mensagem, lembrando para você que você é um pequeno Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, te guarde e te dê a paz. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela sua vida. Vamos orar ao Senhor? Com isso, já chamo o pessoal que vai louvar, finalizando o culto desta noite. Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta palavra. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco. Agradecer ao Senhor pelo teu cuidado em nossas vidas.
Agradecer ao Senhor porque o Senhor é tremendo. E o Senhor falou profundamente ao coração daquele que prestou atenção do que o Senhor queria falar. Ó Deus, não tem nada que possa impedir o progresso da tua igreja. E eu agradeço ao Senhor pelos aqueles que têm se mantido corajosos, por aqueles que têm se mantido corajosos em um mundo tão covarde. Ó Deus, que quer perseguir o teu povo, quer perseguir a tua igreja, quer destruir os teus propósitos, quer inverter, ó Deus, aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Mas o Senhor está com os olhos direcionados para essa terra. E aqueles que estiverem buscando o Senhor está com os ouvidos atentos para as orações que nós fizermos aqui com fé. Portanto, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Continue encorajando o teu povo, Pai. Assim te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mão assim no seu coração, ó. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje, para todo e todo sempre. Amém. Então, finalizemos esse culto louvando ao Senhor. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.